Graças, paz, irmãos, irmãs, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Começou engasgando aqui quase. Isso é aquela variantinha, velho. É porque eu enferrujei uma semana sem participar. 2 semanas, vem não. Você tá com 2 episódios problemas deixou a aí. gente na mão. Não. 2 mano. episódios. Ó, não a gente dá não uma vai melada, ser né? claro nos negócios? Todo mundo já sabe que é podcast. Então, são podcast é lançados. gravado. Então, são 2 episódios, mas é uma semana de Mas ausência. pro Não, é 2, porque na outra a gente não gravou. Eu não lembrava disso. Mas aí é uma falta coletiva. Não, então. Né? Dá uma, Mas é alivia. ausência do mesmo jeito. Alivia, né, meu? Pessoal, o fato é que o menino nos abandonou porque disse que nós não estávamos à altura dele. O 10 deixou-nos. Exatamente. Mas vocês não estão Camisa mesmo. O cara tem Depende. 1,80, você tem 1,70 e pouco, eu tenho 1,65, não tô mesmo. Boa noite, vamos começar de coisa. Vai. Começar Dá boa esse noite negócio pros sério. irmãos. Não, aí, eu vai. dei. Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar a nossa leitura, mas eu vou passar a bola pros meus amigos engraçadinhos. Boa noite, Fernando. Boa noite, Renato. Fazer que nem Boa noite. Eu lembrei de um negócio. Aqui, ó. Fernando Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho. Boa noite, Fernando. Boa noite, Renato. Boa noite, povo. Boa noite. Ó, a gente tem que se controlar, porque nós temos agora a diretoria com timer de zoeira, de bagunça. Nós não 5 podemos minutos. bagunçar mais do que alguns minutinhos só. Vamos lá. Já tá, Sim, eu já já tá fiz no minha contrato parte, do já. podcast isso daí, hein? Por favor. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. A graça e a paz de Jesus. Vamos aí para uma leitura comunitária, como Wagner diz. Espero que Deus nos edifique nessa noite. Espero que a gente consiga refletir de forma adequada nesse texto bíblico. O homem tá com Que um Deus topete abençoe. bonito, hein? Ó, tá brilhando, rapaz, ó. Meu. É, Acho que ele luz, aprendeu é a a receita lâmpada. de Sansão, rapaz. Fez voto de Nazireu. Tá, É gemada tá gemada e abacate batido. A dona Suelen falou assim, vai ser assim que vai cortar. Já brigou, né? Tiram muito. Tá Tem certo. jeito, não. É Boa isso noite, aí. Fernando. De novo? Ô, louco. Você não falou nada, você só fez graça. falei Cumprimenta boa o noite. povo. Boa noite, amados irmãos. Direito, Isso. né? Santa Igreja do Você é o Senhor. pastor do segredo, você esqueceu Por disso? favor, tá até de óculos. Santa Igreja, eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que é isso? Shalom, motivo de alegria. Adonai, paz de Deus. É um motivo de muitas alegrias Baixou estarmos até a aqui. congregação Você cristã viu? agora, você viu? Meu Paz de Deus. Deus. Vamos lá, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. vai. Agora. Bom, orar é bom. Eu oro, vocês oram. Eu leio. Eu oro, leio. Eu leio, tu lês, Eu vocês leem. iniciei. nós lemos. Tá louco. Vai, ora aí, meu. Você que é pastor. Vamos orar então, já que... A gente é auxiliar. Ai, lá vem. Eu sou auxiliar do ajudante. Gente, vamos orar. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa noite, por esse dia, por essa madrugada. Quando você estiver ouvindo, É. Já assistindo. tava orando aqui já É e isso você tá aí. aí falando. Vamos lá. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa comunhão, por essa amizade. Obrigado, Senhor, por cada um dos meus irmãos que estão conosco, por todos aqueles que estarão, por todos aqueles que vão participar conosco, ó Deus, desta apresentação, exposição da sua palavra, Senhor. Muito obrigado por esse tempo de partilha. Que o Senhor nos inspire, que possamos ser todos aqui, ó Deus, visitados por sua bondade, por sua misericórdia e por inspiração, Senhor. Inspira-nos para partilharmos da sua palavra. Amém. Alcança os corações em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Como eu não estava aqui, né, na semana passada, na retrasada, eu tenho que perguntar para os meus amigos. E aí, como é que foi essa semana passada aí? Vocês falaram de Jesus expulsar espíritos O reserva imundos? do resumista é o Fernando. É, então se lascou. Caramba, Já toquei logo, né? Podia Já ter dado toquei uma logo, né? olhadinha, né? Eu poderia ter... mas eu vou reclamar com a produção. Quando corta para vocês, tem câmera só para vocês. Aí para mim tem que ser sempre compartilhado, né? Eu quero uma câmera só aqui em mim, aqui, ó. Eu ia Vem. ficar mais feliz só pra você. Olha a focada nele aí, ó. Mas antes de eu fazer o resumo, eu quero saber uma coisa aqui. Você já curtiu o nosso canal? Nossa página aí, nosso vídeo?
Você já fez algum comentário? Você já partilhou alguma coisa? Aqui, ó, eu estou recebendo a visita ilustre do meu filho Isaac. Ô, Isaac! Ô, louco. Eu te amo demais, filhão. Seja muito bem-vindo no nosso meio. Curte lá aqui no o nosso vídeo, senão vai apanhar mais tarde. podcast, né? Mas, ó, eu vou reclamar, porque só tem câmeras para eles aqui. Poxa, isso aí tá errado, viu, produção? Também acho. Tem que ter uma câmera aqui cortada aqui, para depois o pessoal falar que eu tô de... Quer mudar de lugar? Não quero mudar de lugar. Vou ficar aqui agora. Eu prefiro assim. Olha só. Nós falamos no nosso último episódio... Pegar o seu caderno de 1000 O que nós falamos mesmo no último episódio, gente? É o exorcismo. Falamos do exorcismo. Ó, chegou mais um visitante também. O Leozinho, seja bem-vindo, Léo. Opa, meu jovem. A gente falou sobre o endemoniado de Cafarnaum, né? Depois de falarmos do chamamento, né, dos discípulos, o chamado dos 2 discípulos, dos 4 discípulos, né? Jesus ele entra em Cafarnaum e tem a experiência, então, aqui da possessão, né? Falamos que nessa ocasião era comum, né, as pessoas que tinham um parente, enfim, nesse estágio, nessa condição de possesso, levar até a sinagoga, porque existiam sacerdotes que tinham essa prática de também expulsar demônios. Era uma atuação meio que como profissão em alguns lugares, né? Eram profissionais enfim, da religião que tinham essa incumbência, né, de expulsar, de fazer essa prática de exorcismo, essa palavra que estava faltando, né? No The Chosen mostra. Só para não perder o costume. Meus irmãos, Netflix, que esse vídeo chegue até a Netflix. Por favor, patrocine a gente, porque nós temos aqui um fã número 00.01. Não é nenhum, é antes de tudo. E sabe quem era o exorcista Quem? Da sinagoga? No The Chosen. Simão Mago. Errou. O Nicodemos. Olha aí, ele assistiu e fica escondendo o ouro. Tá Só a primeira, eu já falei. Olha lá. Tô quase voltando de novo pra assistir. Então, Netflix, entre em contato aqui, nosso Instagram, ok? Pentecostal da Bíblia, Ribeirão Pires. Volta umas casinhas assim que vai ver que todo episódio a gente... Se alguém tiver contato lá com a Netflix, entre em contato aí que a gente arma aí um... A gente fala mais ainda. A gente fala mais ainda de vocês. E quem quiser patrocinar a gente também. Olha, quem quiser... A Claríssima, qualquer um quiser patrocinar a gente, a Petrobras, Bradesco, Santander, Sociedade Itaú, Bíblica do Brasil. Sociedade Bíblica, o Lucas aqui, o nosso diretor, todo mundo, tá? Mas o fato é que existia, então, uma prática comercial, uma profissão, né? Eles eram profissionais do exorcismo, né? E aqui, conforme o The Chosen, conforme o nosso rabinato menciona, o Nicodemos é esse cara que então aí lá na série que faz esse exorcismo, né? Falamos, mas não consegue exorcizar. Ele foge da Maria Madalena. E a endemoniada é a Maria Madalena. Olha que legal, né? Tá vendo? E no texto, então, nós falamos a respeito da importância, né, que Jesus vem e repreende, né, esse endemoniado, e ele não chama atenção para si. Até o Renato usou uma expressão, que não existe uma conversa sendo estabelecida aqui, né, Renato? Uma entrevista, né? Não é uma entrevista com o possesso, né? E as pessoas ficam maravilhadas, não com a expulsão do demônio, não com o processo de exorcismo, e sim com a doutrina que Jesus traz. O ensino de Jesus traz espanto. O ensino de Jesus gera esse olhar de maravilha, né? Eles se sentem maravilhados com o que está acontecendo. Porque é uma doutrina nova, é um ensino novo, é um comportamento diferente, é uma prática diferente. Isso faz com que as pessoas, as multidões, olhem, aqueles que estavam na sinagoga, né? Falei multidões, esqueçam, aqueles que estavam dentro da sinagoga,
olhem para isto e digam, opa, que ensino que é esse? Como ele faz isso? Que doutrina que é essa? Né? Então, é um ensino que, de fato, as pessoas vão dizer, ele ensina como quem tem autoridade. É uma nova doutrina. Ele fala isso, e me parece que ele faz isso porque ele tem um poder diferente dos demais líderes da época. Então, é um episódio em que o que espanta não é a expulsão, e sim a maneira com que ele ensina. O que chama atenção não é o demônio sair fora rapidinho sem estabelecer uma conversa, e sim a doutrina que ele vem trazendo. Né, Renato? Se quiser acrescentar alguma coisa. Não tem nada a resumo, meu declarar. amigo. Ó, você é o nosso pastor, você é um excelente pastor, prega muito bem, mas não tem o dom do resumo, não. Ó, falou pra caramba. Já foi metade do podcast. Tá vendo? Resumo. Por isso que nós precisamos de você. Em síntese. Você fez o resumo, ainda passou a bola pro Renato fazer outro resumo. É porque eu não lembrava das coisas. Eu não tenho esse ministério. Não, mas lembrou bem, lembrou bem. Vamos pro texto, né, Renato? Agora. Não, depois ele dá bronca publicamente, vai lá, vamos pro texto agora. Agora Bronca. Vamos pro texto. 29? 29, né? Pô, vocês falaram bastante semana passada, hein? Ó, do 14 ao 28. Vamos do 29 ao 34 Foi primeiro, 2 né? episódios aí do 14 ao 28. É verdade, dois podcasts. Falamos demais. Mas hoje, então, nós vamos do 29 ao 34, a priori, certo? Isso. Se fluir, se o rio fluir, a gente estende, certo? Mas para começar, falar de sogra, certo? Certo. Você ama a sua sogra? Eu amo a minha sogra. Você ama a sua Eu sogra? também amo. Eu muito. também amo minha sogra, muito. Inclusive, Ela- ela tá bem longe. Não é brincadeira, é fato, né? É fato. Gente. Ela tá viajando. Eu amo muito minha sogra. Alguém manda Minha mensagem. segunda mãe. Alguém manda mensagem pra esposa desse rapaz pra saber o que tá acontecendo, mano. A única coisa é cansaço, velho. Se Alguém eu parar, Tá rindo de desespero. se eu parar, eu durmo. Então é cansaço. Então vamos lá. Adelante. Isso. Ó, baixou o espírito já, hein? Poliglota. Marcos 1, 29. Logo que saíram da sinagoga, onde expulsou o espírito imundo, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Então, Renato, eu e o Fernando já falamos um monte de bobeira aqui hoje. Você pode agora falar sério. A única voz séria nesse lugar aqui hoje, pelo que eu estou vendo, é você. Que então, bênção então maravilhosa. nos conduza na reflexão, por favor. Eu acho muito legal esse texto aqui, Fernando. Muito curto, mas muito legal. O Fernando estava refletindo aí. Ele tá lendo ali, é. ó. As Rapaz, revelações você inefáveis. precisa mexer no seu óculos. Você precisa desse braço todo para ler? Não, tô perguntando agora, não é zoeira não. Você Não. precisa... Ah, ok. Fala pra ele que é o braço do negócio que tá atrapalhando. Então vamos aqui. Oh, meu Deus do céu, me ajuda, Senhor. Essa Vamos lá. perseguição, ele tá com duas semanas de atraso de zoeira. Ele tá... Então, é verdade. Verdade, isso eu também não tinha Tá pensado. tirando o atraso. E aí, Renato? Vamos lá. Ó, até molhou a boca, porque agora vai, hein? Agora pega. Eu estava em casa lendo e eu acho muito interessante o texto. Primeiro porque você tem uma narrativa de cura que se dá dentro de uma lógica diferente. Nesse evangelho, você tem uma narrativa, às vezes, como essa aqui que é anterior, um pouco mais detalhada. Aqui é uma breve narrativa.
uma coisa bem pequena. O cara estava na sinagoga, foi para dentro da casa, lá na casa tinha uma mulher doente. Jesus curou e saiu dali. É uma coisa rápida, né? Cara de bem, Marcos. É bem curta, assim, bem breve. Só que o que é interessante é que essa narrativa desse tamanhozinho está nos 3 episódios, 3 evangelhos, nos sinóticos. Eles não deixaram de narrar de forma alguma essa cura. Episódio, né? Então, primeira coisa que eu acho interessante, além disso, é o fator de ser uma mulher, né? Jesus sai, se a gente for para a questão de gênero, você vê Jesus saindo de dentro da sinagoga e indo para dentro da casa. Então, esse deslocamento é interessante porque você não vê Jesus somente interessado na questão religiosa, né? Jesus vai encontrar-se com as pessoas dentro de casa. E essa relação é interessante porque aqui você não vê a mulher indo atrás de Jesus, né? Você vê as pessoas levando Jesus. Acho que no capítulo 2 vai ter essa questão também, que eles levam lá o cara que desce pelo telhado. E aí você começa a perceber que há esse deslocamento, ao mesmo tempo que Jesus está na sinagoga e demonstrando que dentro da sinagoga há um descontrole, né, de poderes, porque tem um endemoniado lá que ninguém consegue expulsar o demônio, também entre outros. Que fez barulho, né? Fez algazarra lá no culto dos irmãos. Como que se fosse um ataque epilético, né? Um grito enorme. Mas você percebe a preocupação de Jesus com a relação em ir à casa de alguém e ir à casa de alguém ao encontro de uma mulher, né? Por que é legal a gente falar sobre isso? Porque para as pessoas de hoje não enxergam dessa forma. Mas aqui ela já inicia no primeiro capítulo de Marcos uma intenção de ir ao encontro das mulheres. Porque a mulher de fato era essa pessoa que era descredibilizada, né? Ela não era vista como uma pessoa comum, ela era um servo, um escravo, né? Ela era alguém que não era contado, porque toda a passagem tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças, em quase toda a Bíblia. Então, eu acho que é interessante a gente perceber essa questão, porque as mulheres, de fato, elas não tinham a sua liberdade de ir e vir. Ela estava sempre fechada ao ambiente doméstico. Então, as relações femininas estavam dentro de um ambiente fechado, doméstico, em que ela estava para servir os maridos, os filhos, né, bem limitado, e essa mulher em especial ela estava doente, né? Então ela tinha perdido a possibilidade de fazer de forma limitada tudo aquilo que ela podia fazer. Ela não podia ir para a rua, ela não podia conversar com as pessoas e tal. Ela tinha uma mulher casada, no caso dela uma senhora já estava debilitada, já estava limitada e agora doente. Então, eu acho que esse movimento que Jesus faz de ir ao encontro de uma mulher nessa situação é mais do que uma cura simplesmente. Né? Legal essa linha aí de pensamento é mais de do Marcos que... interessado na mulher. Exatamente. Né? É mais do que você olhar simplesmente e falar, Jesus curou mais uma pessoa. Não, porque se o relato é curto e se há uma intencionalidade em escrever isso, é porque há uma importância e faz parte do evangelho ir atrás dessas pessoas que podem estar em situação de desprezo. E nesse caso, uma mulher. Ela já não tinha, provavelmente, não fala na narrativa, marido. Ela já era alguém que estava ali ajudando nos afazeres, mas talvez, se ela tivesse marido, ela era limitada, porque o marido não aparece na cena aqui de forma alguma. E ela está na casa da filha. Exatamente. Na casa de Pedro, né? E essa questão eu achei muito legal por conta disso, porque você vê um interesse em não ir para a casa de alguém de destaque. Pedro não tinha destaque nenhum até então. Pedro vai ganhar destaque posteriormente, até depois da morte, que ele vai ser um dos grandes apóstolos. Mas antes disso, não. Aqui, quem que era Pedro? Pedro não era ninguém, era alguém que estava seguindo, acabou de começar a seguir Jesus. Então, Jesus se interessa por essa mulher, por causa que alguém vai levar. Sim. Ele para essa ocasião. Então, eu acho que a saída da sinagoga para casa faz todo sentido, né? Que Jesus não está limitado àquele ambiente religioso, mas Jesus vai ao encontro das nossas mais profundas necessidades dentro de casa, né? Eu acho muito legal. E é tão interessante que
esse movimento de Jesus de ir ao encontro da mulher, aqui no caso a sogra de Pedro, né? Me parece que se dá no dia de sábado. Sim. Me parece que se dá no dia de sábado. Até a porta onde Wagner leu tá no sábado, né? Exatamente. É. E todo essas tarefas que possivelmente ela iria fazer de uma maneira muito religiosa, ela estava debilitada, ela impossibilitada de fazer. O Evangelho de Lucas vai dizer que a sua febre era fortíssima. Ela estava, então, passando por um problema que alguns autores vão dizer que as mulheres desse contexto, desse período, sofriam muito com doenças e profundas infecções. E essas profundas infecções geravam muita febre. Existem alguns relatos, alguns textos históricos que mostram esse tipo de doença sendo uma das doenças mais presentes naquela época, por conta das muitas infecções que a mulher tinha, né? E não tinha antibiótico, meu amigo. Exatamente. A pessoa morria cedo. Então é uma doença que de fato debilitava muito. Agora, a leitura que o Renato traz para nós sobre esse interesse de dar visibilidade para os invisíveis, que no caso aqui são as mulheres, ela é sensacional. É uma forma, de fato, muito diferente de ler o texto. Eu confesso que eu não tinha lido por essa perspectiva, Renato, e eu acho que é uma maneira de apresentar o Evangelho com outro olhar, um olhar muito mais humano e menos religioso, porque Jesus ele também vai operar um milagre, Jesus vai operar cura na vida dessa mulher no dia de sábado. Na hora que o Renato falou isso, eu corri o olho no Evangelho, né? Corri o olho assim. Tem um fio norteador também para uma leitura feminista do Evangelho de Marcos. Marcos levanta essa bandeira da mulher sendo uma pessoa vulnerável no seu contexto, porque ele vai falar da mulher Ciro-Fenícia, ele vai falar das mulheres que patrocinavam o ministério de Jesus. No final, no último capítulo, ele dá voz, cara. No último capítulo, na crucificação, quem está lá nos pés da cruz? As mulheres. Ele dá nome às mulheres, Salomé, Maria Madalena, Maria. Então tem um negócio legal. Isso é tema para pesquisa, hein, professor Fernando? Não é verdade? É legal essa ideia. Gostei mesmo. Eu quero fazer um TCC desse texto aqui. Olha, dá uma sugestão para seus alunos lá no seminário. Tá com dúvida no TCC? Faz uma leitura, um fio norteador aí em Marcos, uma leitura de foco nas mulheres. Não, é maravilhoso. E a percepção que vocês trazem, que você nos traz, Renato, nessa leitura, né? Ela nos leva para esse olhar. Agora, também a questão do texto, né, que apresenta essa cura acontecendo no sábado, e ela voltando e restaurando as suas disposições físicas. E aqui, óbvio, eu não olhei por esse lado, né, daquilo que ela fazia como tarefa domiciliar, pela condição de ser mulher, de estar sempre servindo à casa, ao marido, tal. Só que a partir do momento que ela passa a viver, a experimentar da cura, o texto vai dizer que ela também passa a servi-los, né? Que é uma outra ideia que nos faz pensar no que o Evangelho produz em nós e no que o contato de Jesus produz em nós de maneira natural e espontânea para aqueles que nos rodeiam. Você falou uma palavra aí que saltou para mim quando eu li o texto. Você falou agora contato. Não, mas peraí, velho. Nós estamos avançando. Vocês estão queimando a largada, velho. Nós estávamos falando. Eu gostei do lance também de migrar da sinagoga para casa, né? Vocês estão meio. Só que o Fernando deu uma acelerada pro lance da cura, de servir. Calma aí. Mas a gente chega aqui então? Posso segurar? Segura. Mas aí eu volto para a sinagoga e o caminho da sinagoga para casa, então. Esse caminho é legal, porque Jesus está falando assim. O meu ministério não é esse ministério que vai arrebentar com a religião organizada.
mas vai expandir a ideia de religião para fora dela, né? Por quê? Porque aqui dentro a coisa não está fluindo legal, né? Os caminhos pelas quais a religião está trilhando, rumando, não é do reino de Deus. Então Jesus fala, o reino de Deus não é exclusivo da sinagoga. O reino de Deus ele vai para dentro das casas. E dentro das casas é um campo missionário também, no sentido de levar o evangelho, da boa nova de Jesus. Então, esse movimento de tirar de dentro da sinagoga para levar para o ambiente familiar, isso também é sensacional. Por quê? Porque a sinagoga, durante a semana, ela era usada para dar aula para os menores, né? Até 12 anos. No entanto, dos 12 para frente, eles começam a estudar, tem as classes no judaísmo, né? Eu não lembro agora direito. Mas a sinagoga era usada só no sábado. Por isso que tem esse fuzuê aqui com Jesus. Jesus está no sábado. E no sábado ele sai e vai para casa. Se a sinagoga me impede, dentro da casa eu quero ver o que me impede, né? A gente pode observar que isso não gerou escândalo a priori. A priori não gerou. Foi dentro de casa. Depois, pela religiosidade dos irmãos de Cafarnaum, o texto da sequência que a gente não leu ainda vai falar que Jesus sai de madrugada, né, quando ainda estava escuro. A partir daí as pessoas começam a procurar ele de novo. Porque o sábado acabou. Né? Então é legal esse movimento de Jesus. Essa ideia. Vamos tirar o foco da sinagoga e vamos colocar nos lares. E teve uma vez que a gente falou, acho que foi nos episódios passados, a gente falou de dia sagrado, lugar sagrado, e entre outras coisas. É interessante porque você vai ver a lógica do sábado, e no sábado, a lógica dessa mulher enferma, naturalmente seria uma lógica de alguém que está em pecado, né? Isso aqui é comum, a gente sempre fala disso. Alguém que está enfermo está sendo teoricamente punido. E eu li um texto interessante que o cara disse que a perspectiva de alguém que estava enfermo era uma ideia de alguém que não era amado por Deus. Exatamente. Eu lembrei da frase, este é o meu filho amado. Então, essa lógica é interessante porque quando Jesus vem apresentar a cura, ele está revertendo a condição. Ele está dizendo, olha, essas pessoas estão dizendo que você não é amado, a partir do momento que Jesus cura, Jesus está fazendo o contrário. O amor de Deus está chegando a partir da cura, está devolvendo a condição social de amado. Esse é meu filho amado. Então, é lindo você ver essa perspectiva. É lindo você ver isso porque as pessoas têm na mente que uma pessoa enferma, que fica doente de uma questão fisiológica, que foi o que o Fernando falou, foi legal o que o Fernando falou, porque ele disse assim, as infecções que as pessoas tinham era interpretado como ação demoníaca. Sempre. Era interpretado como algo espiritual que invadiu a vida daquela pessoa, como uma punição por algum pecado oculto. Isso já vem desde o Antigo Testamento e é o imaginário da época. Então, Jesus vai ao encontro de uma mulher que não deveria ter contato com ela, porque ela é uma mulher e não é a mulher de Jesus. Depois ela está numa condição que também não era para se ter contato. Ela está enferma. Então, se alguém enfermo está não amado de Deus num dia santo, não é o dia de eu estar com contato com ela. Era o dia de eu estar na sinagoga. Então, Jesus quebra todos esses paradigmas e reverte a situação e diz assim, olha, eu não estou preso a isso. Né? Jesus rompeu as fronteiras, como Wagner disse, e invadiu a casa da mulher, eu posso usar essa expressão, porque ele rompeu tudo aquilo e levou lá para dentro uma cura extraordinária. Né? E acho que além disto, é bom nisso. O Wagner falou algo que eu tinha anotado aqui. A gente não conversa, tá, gente? A gente não faz pauta aqui, tá? Do programa, do podcast aqui, tá bom, gente? Não tem pauta, tá? Pauta é chegar aqui e gravar. Mas o fato é que todas as vezes que nós passamos a definir coisas, a teorizar experiências, a colocar o peso da religião que diz o que pode e o que não pode, os problemas surgem. Porque quando o milagre acontece na casa, não tem problema.
Mas se esse milagre acontecesse na sinagoga, Ah, o pau ia quebrar. o pau ia quebrar. Quebrou mais pra frente. Quebrou mais pra frente, que aí é uma outra discussão, né? Sim. Cenas dos próximos episódios, ok? Mas o fato é que dentro da sinagoga existe a crítica. Dentro da casa existe a alegria da cura. Dentro da sinagoga, Legal. o pessoal está interessado em entender. É dizer, não, isso aconteceu porque... Ou seja, se isso não atender todos os processos cognitivos, do meu entendimento, das minhas construções teológicas, a partir do que eu compreendo da Mishnah, do Midrash. Não, se isso feriu algum dos pontos, vou usar uma fala do Wagner, passada, como ele gosta de dizer, pé. Foi sonoplastia, Wagner, não foi... Pé. Se um tiquezinho lá não deu certo e deu X, então isso não vale. É o lance que quando você começa a colocar, trazer para dentro de experiências simples, muitos contextos do que pode e do que não pode. Aqui não estou dizendo aqui, gente, que vamos viver qualquer coisa. Não. Qualquer coisa serve, qualquer experiência serve. Estava até não é gostando desse novo Mas ensinamento. o fato é que, dentro da casa, algumas experiências são simples e não são teorizadas. Sim, sim. E a relação é tão extraordinária que não tem método, né? Não tem método. Não tem método, não tem uma lógica que Jesus cria. Esse milagre, eu não tinha me atentado a isso, mas esse milagre, ele sai da lógica. Ele sai da lógica. Jesus cura a mulher sem falar nada. Jesus não diz, seja curada. Nesse texto de Marcos, não diz. Ah, de novo esse negócio. Eu quero falar disso aí. Cara. Vai, fala. Não, o Renato pôs a bola na marca do... O Fernando colocou a bola na marca do pênalti, o Renato foi lá, deu uma ajeitada e falou assim, Wagner, bate, eu vou bater. Só a vez. Isso é minha vez, deixa eu bater com o gol de bola. Fernando, numa das falas dele, falou assim, contato. E agora você falou do toque. E você falou de método. Pô, só brilhantou. Eu vou bater com cavadinha, velho. Tem o toque, hein? Eu vou bater com cavadinha. Sabe por quê? Você falou que não tem método. Não teve fala, não teve nada. O que teve foi afeto. O que teve foi sentimento. O que teve foi... E aonde isso é verbalizado no texto? No tomar pela mão. Cara, tomar... Vamos para a cena. Agora a gente já falou de sinagoga, já falou de casa, mas vamos para a cena da cura e das curas subsequentes. Eu sinto que ele está falando isso pelo Eita. espírito do The Chose. Não. Isso não tem no The Chosen, entendeu? Eu não lembro. Não tem, né? Tem um episódio que ela é curada assim. Volta. Mas não tem a ver com o The Chosen nessa, não. É a afetividade de Jesus. Mais para frente, nesse mesmo capítulo, vai mostrar, o evangelista vai falar de Jesus tendo grande compaixão com o leproso. Nesse momento, é a mesma compaixão. Só não tem fala, tem toque. Cara, tem toques, tem abraços, tem gestos que vale muito mais que 1000 palavras. O que Jesus faz aqui, nessa casa fechada, com uma família, com uma pessoa doente, é transferir afeto, cara. É transferir amor. Ele toma essa mulher pela mão e o texto só diz que ele ajuda ela a se levantar. E a febre passou. E ele não pediu para ela servir a janta. Ela simplesmente levantou, animada, foi afetada e foi servir. Cara, quem é afetado por Jesus tem prazer em seguir os passos de Jesus, cara. Isso é lindo. Essa cena é maravilhosa. Olha, dentro do que vocês estão trazendo, eu me recordei de um texto, até porque a religião, então, ela tem essa capacidade de incapacitar o serviço voluntário, às vezes, né? A religião, ela tem essa capacidade de
Sim, e principalmente para aqueles que entram para a roda do rato do trabalhador religioso. Do ativismo, Do ativismo né? religioso. Dos serviços. Não que não tenham que receber, né? Não, isso. não, Mas não. É do serviço condicionado a uma prática de santidade. Eu vivo a santidade, então essa santidade me coloca num lugar que me encaixota, e aí esse lugar que me encaixota determina a minha maneira de pensar a vida, de sistematizar a vida. Então, tudo que está para fora desse caixote é errado, logo se torna pecado. Nós falávamos sobre isso nas nossas conversas de corredor aqui, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: quando a gente abandona a simplicidade da casa e a gente adota a profundidade das letras da religião, dos sistemas da religião, as curas se tornam muito mecânicas. sinagogais, muito mecânicas E obrigatórias. obrigatórias. Um texto da Marilene Chauí, que fala sobre a experiência do academicismo, que é uma crítica contra a academia, e ela vai falar sobre uma casa de uma determinada cidade que ela era aberta para o público. O Menster usa essa metáfora. O Carlos Menster, ele usa muito essa metáfora aí, que é a metáfora da casa. As pessoas da vila, daquela cidade, tinham acesso à casa. Só que à medida que os intelectuais passaram a ter acesso à casa, os intelectuais colocaram um portão na casa. Os intelectuais colocaram muro na casa. Então, aquilo que era um lugar de todos se tornou um lugar dos intelectuais. De alguns. Com o passar do tempo, se construiu uma universidade na cidade. A casa que era de todos, agora se tornou um lugar abandonado. O mato cresceu. O mato cobriu a entrada. Quem entrava na casa agora eram as pessoas em situação de rua, que quebraram os muros e pelas portas do fundo começaram a entrar na casa e fazer da casa o seu lugar de habitação. E alguém foi vasculhar a história e viu que aquela casa, de fato, ela não tinha portões, ela não tinha limites. As pessoas entravam e viviam. As pessoas entravam e experimentavam a vida. As pessoas entravam e viviam. Ou seja, quando a sinagoga entra dentro da casa, ela impõe limites para o movimento de Jesus. Quando a sinagoga entra dentro da casa, ela impõe limites para aquilo que Deus vai fazer. Quando Jesus entra na casa, ele pega pela mão e toca. Entende? Então a gente precisa se preocupar se o que nós estamos vivendo é essa experiência que coloca muros e portões, onde as pessoas tinham acesso livre de maneira tão simples, né? E agora não pode mais, porque a sinagoga diz: é sábado, não pode acontecer certas coisas. Não, é sábado. Quem pode ir é só o sacerdote Wagner. É só o sacerdote, o apóstolo Renato. Então, esse milagre de Jesus, que primeiro dá voz para os invisibilizados, para a mulher que não tem visibilidade. Segundo, é um milagre que acontece pela relação, pelo contato, num dia de sábado. E quando acontece o milagre, não tem problema, porque está acontecendo dentro da casa. É um movimento do espírito e da família, é um movimento do lar. Isso está implícito no texto, que a partir dali que ela começa a servir, o autor fala ao anoitecer depois do pôr do sol, né? Que aí começa a chegar as pessoas. Porque os irmãos de Cafarnaum eram bem religiosos, então eles não queriam... Calma. Episódio, é cena dos próximos capítulos, calma. Não, ainda é do texto que nós lemos. Calma, que eu quero falar da mulher na casa. Ok. Mas ainda é do texto que nós lemos. Ainda é do texto? Ixi! Então, é o que eu tô dizendo. Mas ok, mas agora acho que o Renato tem uma fala sobre
Renata feminista, O deixa que eu falar sobre a mulher aí. Que Tô legal. brincando. A relação é interessante. Essa palavra levantar-se aqui, ó, que Jesus usa, essa palavra é a mesma palavra que Jesus usa para uma questão de ressurreição. Então, quando a gente tem essa leitura, parece que o que Jesus está fazendo é uma lógica entre entrar na casa e dar vida para a mulher de volta. Porque se é a ressurreição aqui que Jesus está fazendo, Jesus está trazendo essa mulher que estava largada, né? Abandonada pela sociedade, doente, entre outras coisas, dando vida para ela. E aí eu li uma frase bem interessante, que o cara disse assim: é provável que essa mulher não tenha sido somente uma mulher que serviu eles ali naquela ocasião. É alguém que se torna uma pessoa que serve o evangelho. Até porque, desculpa, a casa De Pedro. da sogra de Pedro vai se tornar o lugar de maior visitação de Jesus, né? Isso é um fato, né? Wagner. Pode falar. Não, chega, segura, vou falar, não. segura. Aí a ideia é interessante, por quê? Porque se você vê, na frase o cara dizia assim, que é interessante porque posteriormente a casa cristã vai ter esse símbolo, né? De um lugar de ressurreição e serviço, que é alguém que onde Jesus chega, ressuscita, né? Essa pessoa, Sensacional, ele dá hein? vida para essa pessoa. Não, eu achei lindo quando eu li o cara Sensacional. falando isso. Que ele ressuscita a pessoa e essa pessoa passa a servir, né? E aí quando o Fernando falou de família, que é legal, porque você insere as pessoas nessa família e a gente tem esse serviço recíproco, né? Um serve o outro de forma não hierárquica. E é legal isso, porque Sim. por mais que ela é a sogra de Pedro, e o que é mais deprimente no texto, ela não tem nome, né? O título dela é sogra de alguém. Então ela não tem nome, mas Jesus se interessou por ela assim mesmo, e ela teve a possibilidade de servir todo mundo nessa ocasião. Então, eu acho que essa condição, e essa para mim a coisa mais linda é o fato de Jesus não ter falado nada. Para mim é muito Sensacional. bonito. Para mim é muito bonito. Por isso que o Fernando estava mostrando um vídeo aqui de alguém fazendo gestos com a cadeira nas costas, da tal da cadeira cativa. Eu acho que esse lance de movimento, que chama a performática, ela leva alguém a fazer alguma coisa mesmo. O gesto, se você começa a induzir as pessoas a ficar fazendo gestos, aí engessando, né? Sim. Mas não falando disso, mas você percebe o impacto que isso tem. O gesto, alguém dizia sempre antigamente que a gente, no partir do pão, quando partia o pão, essa coisa ela tem uma ideia diferente, uma visualização de alguma coisa que está de fato acontecendo. Então Jesus faz a mesma coisa. O Wagner diz uma questão até de carinho. Pô, a pessoa está deitada, precisa de uma ajuda para levantar, você ajuda a pessoa a se sentar, pega na mão dela e levanta, a pessoa está curada. Jesus tem prazer em nos levantar, meu amigo. E Ele assim- levantou. Isso aqui é simbólico. E Quando a assim, gente olha, está no chão, quando a gente está no pó, Jesus tem prazer em levantar a gente. a nossa condição de seres sempre errantes, porque a gente está perseguindo errar menos, né? Se aperfeiçoar ao longo da vida, Sim. acertar aqui, acertar ali, corrigir isso, corrigir A aquilo. ideia é essa, né? E é por isso que a gente tem a graça, né? Se a gente não errasse, não precisava da graça. Se a gente não errasse, não precisaria da graça. Se a gente não fosse esses seres falíveis, né, a gente não precisaria da graça. Mas o fato é que quando a presença de Jesus nos toca, ela nos leva. É reação. Né? Você mergulha no oceano e você diz, cara, o que é isso aqui? Só que isso provoca em nós um espanto tão grande que não nos deixa na inércia. Ele nos leva ao serviço. Porque quando você tem aqui o texto, a narrativa fechando, que ela passou a servi-los, eu não acredito que Marcos está devolvendo a ela a condição de inferioridade no que se refere ao serviço aqui. Que alguém pode dizer assim, não, mas por que a mulher teve que servir aqui? Não é isso.
Não vamos olhar por esse lado no texto. Mas o fato é que, em muitos outros textos, essa mesma cena se repete, com homens e com mulheres. Sim. Jesus tocando nas pessoas e essas pessoas sendo impulsionadas ao serviço. Mas é um serviço que visa manifestar a gratidão do que recebeu. É voluntário, não é imposto. Manifesta. A lógica é outra. Mas não é um serviço só a Jesus aqui. Não. É um serviço a todos que fazem parte da casa. Tá no plural, é servi-los. É todo mundo. Então, quando eu faço parte de um reino, a mensagem do evangelho, as boas novas, que não é sobre mim, é sobre Jesus, chega até o meu coração, ela me desperta de tal forma, porque ele me pega pela mão, esse levantar, essa metáfora de levantar, e isso causa em mim uma experiência tão profunda, mas tão profunda, que ela me leva a essa relação de coletividade. Não é uma relação em que eu me vejo olhando só para mim, eu me reduzo ao que só eu sou e eu ignoro o que os outros são, e aí eu trago Deus para a minha existência e diz, você vem para me servir. Não, eu entro numa dimensão, na dimensão de Jesus, na dimensão do Evangelho, e eu passo a servi-los. E esse servi-los, no plural, aqui, como o Wagner disse, Muito legal. gente, Tocou-me. é desafiador. Tocou-me. É desafiador. E aí, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes. Ele quer derrubar nós mesmo, Fernando. E os endemoniados. É o texto, gente. É o texto, não sou eu. Ó, toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que eles falassem, porque sabiam quem ele era. Vocês devem ter falado disso na semana passada. Mas uma coisa que eu falei para o Renato nos bastidores, que me chamou a atenção nesse desfecho do texto, é que a fama de Jesus começa a ganhar área, né? Expansão. Ele começa a ficar famoso, de dentro da sinagoga para fora, e as pessoas começam a segui-lo, e as pessoas começam a ver milagres, e as pessoas começam a ir atrás dele com uma intenção, ser curado. A ideia é essa aqui. E é interessante que o texto diz que toda a cidade foi para a porta. E nós não estamos falando de Mauá, de Santo André, de grandes cidades assim, né? E nem Ribeirão. Ribeirão é enorme perto do que é Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidadezinha pequena, um povoado. Então, o povoado foi para lá. Todo povoado. Mas Jesus não curou todos, mas curou muitos. Curou muitos. Né? Eu estava falando para o Renato, a gente tem uma ideia assim de que Deus cura todo mundo. Faz a campanha da cura, do seu milagre, não sei o quê. Cara, Deus não tem obrigação nenhuma, Jesus não tem obrigação nenhuma de curar ninguém. Mas por sua bondade, compaixão, ele cura. O texto, na hora que eu lia, foi legal. Todo mundo foi lá. Mas ele não curou todo mundo. Mas ele curou muitos. E quantos de nós não é curado? Quantos de nós, nas nossas reuniões, não somos curados? Talvez não literalmente de alguma doença, mas nós somos curados na alma. Nós somos tocados por Jesus, afetados por Jesus. Né? Então, quando eu li, eu falei assim... e muitos de nós temos que ler esse texto e aprender que a gente não segue Jesus pelos benefícios que ele pode nos dar. Essa é a máxima. Nos dá. Porque a galera aqui estava assim. A sequência do texto vai mostrar que Jesus quebra as pernas dos discípulos, que os discípulos, quando ele sai de mansinho para orar, os discípulos vão atrás dele. Pô, tem um monte de gente aí, Jesus, vamos continuar o movimento, daqui a pouco a gente derruba Roma, já a gente toma a sinagoga. Uhum. Pedrão era mó sindicalista, velho, ele gostava de bagunça. A gente percebe isso na biografia dele, os autores falam isso. Aí Jesus fala assim, eu saí para orar, não foi? É a próxima conversa nossa. Mas vou dar um spoiler rápido. Aí ele fala assim, mas eu não vou ficar mais em Cafarnaum. Vou sair daqui. Vocês estão entendendo tudo errado. Vocês estão querendo tomar poder. Eu estou querendo anunciar o reino de Deus.
Perdão. Tá perdoado para continuar, é isso aí que eu ia falar. Ele não curou todos da cidade, mas ele curou muitos. E eu acho que a sequência desse texto, ela também, além de trazer essa forma de enxergar, né, os milagres, também ela é uma crítica à sinagoga. Porque os centros sinagogais, né, porque são muitos, Sim. nos versos seguintes, Jesus sai para pregar nas sinagogas. Sim, Inclusive, esse é o tema do próximo episódio que nós vamos ler. Mas neste aqui, nessa perícope, nessa parte do texto, nesse bloco do texto, nesse bloco do texto, nós temos uma crítica à sinagoga. Sim. O que a sinagoga não conseguia fazer, Jesus fazia na porta da casa. Muito bem. E Maravilha. sempre, e parece que aqui já tem esse negócio da igreja, né? Porque tá para fora, né? Tá para A fora. galera saiu da cidade, tá fora da Eclesia. cidade. Então, é a lógica da igreja, né? Então, é muito legal isso. Você tira dessa lógica da sinagoga, você faz com que as pessoas compreendam que a condição de Deus em relação às pessoas mudaram, né? Jesus não curou todos, mas Jesus mostra que a disposição de Deus em relação às pessoas não era do jeito que eles estavam entendendo. Isso aí. Eles estavam entendendo que quem tinha demônio e quem estava curado era por causa de Deus. Deus era culpado de tudo isso. Jesus estava dizendo, não, olha, vou mostrar para você o que acontece. Então saiu curando um monte de gente, expulsando. Tinha demônio pra caramba aqui no meio do caminho. Jesus saiu fazendo tudo isso, mas essa lógica, né, de tirar as pessoas para fora, eu acho que tem um lance muito contracultural aí de que o Wagner falava nas bem-aventuranças. Eu acho muito legal porque é uma lógica de retirar a pessoa desse convívio, dessa coisa lógica que ele vive, desse sistema, e pôr ela em outra condição, né? Então, o evangelho é esse que tira a gente dessa condição, e aí eu volto para a mulher da vida e serviço, ressurreição e vida. Então, é isso que tem que ter na casa do crente. E justamente o que o sistema não pode fazer. O sistema gera morte, o sistema gera muros, o sistema gera portões. Não serviço voluntário, mas serviço obrigatório. Obrigatório. E exatamente o que Jesus está fazendo aqui, ao alcançar todas essas pessoas. E tem uma coisa que é interessante também. Você falou a respeito que Jesus não curou a todos, né? Vocês dois falaram isso. Que Jesus não tem que curar ninguém. Mas também tem uma outra coisa. Você não vê nas parábolas e nos outros episódios Jesus condenando essas pessoas necessitadas que iam até ele nas suas condições de fraqueza, de fragilidade. Muito pelo contrário. Mas ele tinha compaixão. Mas ele não se aproveita da situação. Ele não propõe uma mensagem do século XXI, retributiva ou triunfalista. Ele não se aproveita da situação. Ele não se aproveita da situação. Então, não abusa da boa-fé das Não abusa da boa-fé das pessoas. As pessoas chegam a abusar dele. As pessoas vão querer pão, vão querer... Porque estavam seguindo ele pelo que ele podia dar. As pessoas chegam a abusar dele. Chegam. Até hoje. Isso até hoje. Amém. Isso até hoje. Durma com essa. Deu a síntese do negócio e já falou amém. Mas o fato é que... Superou o Marcos agora, você. Superou o Marcos. Mas essas preocupações e essas questões que o texto nos traz, a gente precisa pensar em aprofundar isso na vida, né? Na vida cristã, na vida prática, e não permitir que essa lógica e esse entendimento sinagogal, né, faça parte da nossa forma de entender a fé, ao ponto de a gente começar a colocar barreiras e cercas e dizer só sábado que cura, só sábado que acontece, a mulher aqui não vai ter vez nunca, os invisibilizados não vão ter vez nunca. É um evangelho de Jesus que extrapola essa cultura de afastamento e de
teorização, né? Enfim, Sim. é uma coisa mais prática, mais vivencial, E né? fluida, né? Mais fluida, né? Enfim, eu acho que a gente pode caminhar para encerrar e ir para o nosso Aleluia. próximo Posso ouvir episódio, um né? glória? Ó, gente, Curta o nosso canal, não sei o quê, lá. Vai. mas é isso. Próximo episódio, Amém. nós queremos muito que você esteja conosco, que nós vamos falar sobre alguns outros temas interessantes. Jesus ora. Jesus ora e Jesus cura, né? Olha aí. Tá vendo? Jesus Pode ser que ora não seja todos, e Jesus cura, mas né? muitos. Jesus cura. Tem a cura de um leproso depois, que vai ser sensacional, né? Da hora essa aí. Essa é sensacional. Ah, foi nesse texto aí que nosso amigo pregou recentemente aí? Foi, não foi? Aí, tá vendo? Ô, É isso. glória. Gente, que Deus abençoe vocês. Deus nos abençoe. Que tenhamos aí uma noite de paz, um dia de paz, uma madrugada de paz. Uma manhã de paz. Um dia de Uma paz. tarde. Ele tá atacado, né? Pelo Espírito. Jesus amado, viu? Alguém dá maracujina pra esse menino? Eu Dá uma preciso dormir. desligada. Dá uma desligada, né? Mas é isso, gente, é isso. Que Deus nos abençoe e a gente mantenha esse espírito da casa, né, do lar, Amém. onde Jesus se manifesta sem essas estruturas que nos aprisionam, né? Essas estruturas que nos aprisionam por vezes e que diz: isso é pecado, isso não pode, tem que ser assim, tem que ser assado, só pode se for desse jeito, se tiver barba não tá certo, não, é só com barba que tá certo, enfim. Então tô meio certo. Então. O Renato tá meio certo, porque tá com barbicha. Tá no meio do caminho. Um quarto. Mas é isso, gente, ok? Deus abençoe vocês. Ajude-nos, contribua no nosso canal, contribua na nossa igreja, contribua na nossa comunidade. Precisamos do seu favor, precisamos da sua misericórdia, precisamos da sua benevolência. Precisamos de você, ó Não tem Santo. esse negócio aí, não. O pastor, não tem esse negócio aí, não. Precisamos da sua bondade, da sua bondade. É isso, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Uma noite de paz, um dia de paz, uma manhã de paz, uma tarde de paz. Que maravilha, hein? É isso. Feito? Feito. Muito bem feito. Encerrando? Oremos Amém. para encerrar? Amém. Renato. Ali, ó, o garoto da oração. Deus bendito, te agradecemos por Amém. esse momento que passamos juntos, lendo a tua palavra. Te peço que o Senhor nos ajude a pôr em prática, Senhor, tudo isso que nós meditamos aqui. Que a nossa casa seja esse lugar abençoado, onde a gente seja capaz de encontrar pessoas nos lares, dentro de casa, para que elas sejam ressuscitadas, Pai, e que elas recebam a graça de Jesus e a aptidão para o serviço, Pai. Que o Senhor nos capacite para que todos nós, Senhor, de forma voluntária, possamos servir as pessoas com as boas novas do Evangelho. Que nós não venhamos servir para aumentar o jugo das pessoas, mas que nós possamos ser como Cristo foi, aquele que alivia o jugo daquele que já está cansado, e que a partir da nossa reflexão as pessoas encontrem descanso para as suas almas, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, meus irmãos.